Oi, gente, tudo bom? Então, como eu prometi, vamos lá com a nossa aula das máscaras infantis de bichinhos, né? Então, como que eu fiz as máscaras? Eu fiz o molde, né? Desenhei o molde, até já preparei aqui um modelo para vocês, o PDF. Depois eu vou enviar. Para quem quiser o PDF, é só deixar aqui no vídeo mesmo, né? Que quer o PDF e me envia ou no direct ou por e-mail. Ou envia um e-mail que eu envio o PDF. Por e-mail ou no direct do Instagram mesmo, tá? Aí vocês ficam à vontade. Então, o que eu fiz? Eu desenhei o molde, fiz os moldes em acetato, porque tem maior durabilidade para riscar, facilita o nosso trabalho, né? Separei os tecidos dos bichinhos com aquela composição das fotos que eu já enviei. Então, eu coloquei, por exemplo, aqui, ó, coelhinho. Eu fiz com tecido cinza, que simula pelo, é estampadinho, mas dá uma alusão à cor do coelhinho, né? Porque tem coelhinho branquinho, mesclado, e aí vai do gosto de vocês, tá? Então, o koala eu fiz mais ou menos uma cor caramelo, que remete à cor do koala, o porquinho rosinha, né? O cachorrinho meio amarronzado, o urso também simulando um pelo mais marrom. A vaquinha, que é bem característico, eu coloquei num tecido das manchas da vaquinha. Todos esses tecidos que eu utilizei são 100% algodão tricoline. Esses, no caso aqui, é da linha do Fernando Malui. Inclusive, ele tem uma linha de tecidos tipo poeirinha, manchadinhos, que simula bem assim a pelagem de animais. Então, remete muito, né, àquela figura dos bichinhos. Porque para criança, eu imaginei isso, né, para estimular o uso das máscaras, que tivesse aquele universo lúdico, né, que a criança gosta, né, nessa faixa etária, principalmente dos pequenos da educação infantil. Porque também a gente não sabe como que vai voltar às aulas, né? Então, esse estímulo já facilita esse trabalho lúdico de fazer com que a criança use as máscaras, certo? Então, vamos lá colocar a mão na massa agora. Então, depois de que eu risquei e cortei todas as partes da máscara, né? Você vai riscar, no caso aqui 4 vezes, né? Porque a máscara é dupla, então 2 partes para frente, 2 partes para o forro, né? E eu otimizo o meu trabalho dessa forma. Então, por exemplo, primeiro eu risco tudo, depois eu corto todas as partes, né? Depois eu vou para as peças em feltro, que seria a parte que dá a característica dos animais, né? Dos bichinhos. E então é bom fazer esse trabalho por etapas, porque ele rende mais, principalmente para aquelas pessoas que estão pensando em comercializar as máscaras, né? Porque quem está fazendo por hobby ou para dar para o filho, para o neto, é um objetivo. Quem faz para vender é o outro. Então, isso você fazendo em etapas otimiza muito o trabalho. Certo? Então, aí a gente corta todas as partes. Né? Aqui eu já dei uma adiantada no nosso trabalho. Então, por exemplo, eu cortei a parte de tecido, depois eu cortei todas as pecinhas de feltro características de cada bichinho, né? E aí o que a gente vai fazer? A primeira costura, aí nós vamos para a máquina. Nós vamos fazer essa costura nós vamos costurar forro e frente. E a primeira costura do molde é essa costura aqui, dessa lateral arredondada, tá? Então, vamos lá para a máquina para fazer essa costura. Então, neste momento, a gente vai fazer essa costura na máquina, ponto reto. Eu gosto que o ponto fica bem apertadinho, então eu coloco no número 2, tá? A largura do ponto. E aí eu vou fazer a costura reta nessa lateral.
Então, feito isso, vamos costurar todas as máscaras essa lateral, certo? Como eu disse, para otimizar o trabalho. Aí, feito isso, essa primeira costura, nós vamos pegar aquela parte que vai ser a parte da frente, né? E vamos aplicar, fazer as aplicações das características dos bichinhos. Então, eu tô começando aqui pelo coelhinho. Sempre lembrando que aqui, ó, quando você pega o molde, a parte mais arredondada é a parte de baixo, que seria aqui a parte que forma o queixo, né? Então presta atenção nisso, porque até eu, quando eu fiz a primeira, eu dei uma invertida, depois eu tive que desmanchar e assim fazer de novo, porque é levemente diferente a parte de baixo com a parte de cima, né? Então a parte mais arredondada é sempre a parte de baixo. Aí eu que peguei e cortei em feltro as pecinhas que vai dar a característica do bichinho. Então, no caso aqui, o coelhinho. Eu vou sobrepor aqui, antes de eu aplicar na peça, na máscara, o nariz do coelhinho. Eu peguei uma cola, eu uso geralmente cola bastão, só para dar uma fixada aqui, para não sair do lugar onde eu vou bordar, certo? E eu desenhei com a caneta, aquela caneta fantasminha, onde eu vou bordar aqui o ponto atrás, que é a boquinha do coelhinho, tá? Então aqui eu escolhi a linha de bordar rosa, né? Porque eu quero que fique bem delicado esse coelhinho. Dou um nozinho e eu uso a linha âncora. Mas não necessariamente você precisa usar a linha âncora. Tem linhas de crochê mais baratas, que pode ser a Cleia. Eu gosto da âncora porque ela é mercerizada e ela tem um brilho. Então, os meus trabalhos eu gosto de usar essa linha quando eu vou bordar, tá? Mas qualquer tipo de linha que você tiver, gente, não se preocupe com isso, né, nesse momento, tá? Se você tiver em casa, por exemplo, a Cleia, usa a Cleia, tá? Que é mais ou menos a mesma espessura o fio. Então, aqui, ó, eu vou bordar um narizinho com ponto alinhavo. Aí, você pode me perguntar, eu posso costurar a máquina, essas pecinhas? Pode. É que eu gosto do trabalho manual, junto com... que é uma característica minha, dos meus trabalhos. Eu sempre agrego um bordado à mão, isso é uma preferência, tá? Mas se você quiser bordar, ele dá mais valor quando você borda, né? Agora, pode fazer a máquina sim. Tá? Se você tem mais habilidade com a máquina e prefere a máquina de costura, pode fazer com o ponto reto a aplicação aqui. E na máscara também. Mas eu gosto à mão. Então, rapidinho, ó, a gente faz o ponto alinhavo, toda a parte do nariz. Eu usei esse rosa clarinho para dar um destaque, porque eu usei no nariz uma cor cereja, né, mais forte um pouquinho, caracterizando o nariz do bichinho. E aplicado o nariz, eu já venho aqui no risco que eu fiz com a caneta fantasminha e já vou no ponto atrás, né, já vou fazendo o ponto atrás. Quem não souber fazer bordado, é muito fácil fazer esse ponto, ó. Né? Tem muitos tutoriais que ensinam pontos de bordado, tá? Mas é facinho. Vou fazer rapidinho, mas eu vou dar uma dica para vocês. Quando eu tô fazendo esses trabalhos, como eu te falei, eu otimizo o trabalho, eu faço tudo primeiro e já aplico. E às vezes eu sento para ver ouvir uma música, ouvir algum filme e vou bordando. Então, bordo tudo de uma vez as peças. Eu gosto de fazer dessa maneira, né? Sempre otimizando o trabalho. Rende mais. E é gostoso, você desliga, assim, é uma terapia. Então, aqui, ó, já tô terminando essa parte aqui. É muito gostoso fazer esses pontinhos. E eu uso a caneta fantasminha
porque depois eu apago ela com vapor, né? Assim, eu uso, na verdade, o secador de cabelo. Eu já dou uma passada de secador aqui quente, já desaparece o risco. Então, facilita muito o trabalho também, tá? Aí, pronto. Bordada essa parte que tá, né? Nós vamos fixar na máscara, tá? Então, como que eu divido aqui? Eu pego uma régua, eu vou centralizar o nariz, né? Essa parte aqui do fuço. Então, eu pego uma régua e eu vou achar o ponto central, né? Eu pego a caneta fantasminha e vou lá. Aqui tá dando 14 centímetros, eu vou no 7, eu achei o meio, tá? E aí, eu pego, faço assim com a peça, pra me achar o meio do fuço. Nem risco nada, porque a peça já tá bordada. Eu acho o ponto, né, de fixação, vou lá no meu ponto que eu marquei. E é exatamente o meio da peça, eu alfineto. Dessa forma, tá? Olha lá, ó, já inverti de novo o fuço, é ao contrário. A parte arredondada. Lembra que eu falei no começo? A gente se confunde, então presta atenção nesse detalhe. Agora sim. Aí, ó, eu fixei, certo? Eu vou ajeitar melhor aqui o meio, meio com meio, sempre. Aí eu já coloco mais um alfinetinho, para deixar minha peça no lugar. Porque tem que ficar exatamente no meio da costura, o meio do fuço, dessa costura central. Então, eu dou uma boa alfinetada. Pode usar alfinete à vontade, porque depois não vai interferir, a gente vai só para fixar, tá? Fica assim, certo? Feito isso, o que a gente vai fazer? O ponto alinhavo toda a volta, tá? Então, eu peguei aqui, já fiz no do porquinho, para otimizar o trabalho. Então, assim, ó, lembra as partes primeira, antes de aplicar na máscara, né? No caso do porquinho aqui é as narinas. E depois aplica toda a peça, tá vendo? Com o meio aqui do molde, tá? Continuando então o coelhinho, então eu fixei toda a parte, né, central. E no caso do coelhinho, ele tem as bochechinhas. Então eu peguei e cortei 2 vezes o molde, uma bochechinha de cada lado, né? Como que é a medida aqui da bochecha? Geralmente eu pego o meio, tá vendo? Aqui no molde dá para perceber bem, ó. Eu pego este meio onde termina essa linha arredondada e marco o meio. Esse é o meio da bochecha. Então, eu vou dividir esse espaço dessa forma. Por quê? Aqui tem que ficar maior, porque é aqui que nós vamos fazer a última costura para passar o elástico, né? E aí ela fica, quando a gente faz essa costura, fica dividida a bochecha no lugar certinho aqui da máscara, tá? E aí eu faço a aplicação no ponto alinhavo das bochechas. Feito isso, a parte da frente, no caso do coelhinho, já está pronta, né? E eu vou voltar aqui para a máscara do porquinho, porque agora eu vou costurar, vamos juntar, que a do porquinho só tem essa parte aqui, né, da característica dele. Então, já estando pronta a parte da frente, a gente vai colocar a parte do forro, né? Então, eu venho, pego a parte do forro, vamos unir parte da frente com a parte do forro. Marca aqui costura com costura, né? Assim, frente com frente. E eu geralmente jogo pra cá
uma costura para cá e outra para o outro lado, para ficar bem certinha a máscara na hora de costurar, o meio ficar bem certinho. E eu já venho aqui e alfineto, né? Sempre começando a alfinetar pelo meio, porque aí não tem erro para bater as costuras, né? Essa costura central. Aí eu alfineto todas as partes, todos os ângulos, né? Na verdade, para ela ficar bem fixada. Vai ficar desta forma, tá? Frente com forro. E nesse momento a gente vai fazer a segunda costura na máquina, que é fechar toda a peça. E vamos deixar uma abertura em uma das laterais para podermos desvirar a peça, ok? Vamos lá para a máquina. Então, continuando, eu marquei esses 2 pontos, né, com a caneta fantasminha, que vai ser a minha abertura para desvirar a peça. Então, eu começo a costurar aqui no segundo ponto. Ainda com ponto número 2 aqui da máquina, bem apertadinho, que eu gosto. Dou o retrocesso e vou costurar um pé de máquina toda a volta. Eu gosto do ponto miudinho porque reforça, fica mais reforçado. Vou terminar minha costura no primeiro ponto com retrocesso. Então, costura feita, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar a tesoura, eu vou dar piques, né? Vou cortar todas as quininhas da máscara, porque isso faz com que a costura, a hora que você for rebater, ela fica bem bonitinha, assim, não fica nenhum volume. Então, a gente corta essas pontinhas nos 4 lados. Na parte côncava, que seria essa parte aqui, ó, essa linha, nessas linhas aqui, onde tem essas curvas, a gente vai dar pique, também para assentar a costura. Tá? Então, em todas as curvas, a gente vai dar um pique. Tem curva dos 4 lados, né? Feito isso, a peça tá pronta para desvirar. A gente vai desvirar. Eu uso o meu passador de elástico, porque isso aqui foi um achado que eu fiz. Esse passador de elástico, ele é ótimo. E porque ele tem essa função também de desvirar. Eu acabei descobrindo isso quando eu comprei, né? E facilita muito, porque ele tem uma bolinha aqui na ponta que não danifica a peça. Então, eu desviro, né? A peça. Porque eu costumo deixar o buraco bem pequeno. Porque... isso é mania minha, porque eu gosto assim que tenha menos assim, que fique melhor. É mais difícil para desvirar, mas o acabamento fica bem melhor depois, né? E aí, eu com o próprio passador aqui, que eu desvirei porque ele é compridinho, eu já vou assentando as quininhas aqui da máscara, ó. Eu já passo... porque ele já assenta a costura, ó, eu passo toda a volta, já dá uma assentadinha. Aí, nesse momento, a gente passa, né? Vai pro ferro e passa a peça, tá? Então, eu passei a peça a ferro, né?
assentei bem as costuras aqui, ó. Certo? Depois de passadinha, eu marquei já 1 centímetro pra gente fazer a virinha aqui que vai passar o elástico, tá? Eu até alfineto. O que acontece? Eu sempre costuro, agora é a hora de que eu vou aumentar o ponto na máquina. Eu vou passar pro ponto número 3, né? Que é um ponto que fica mais larguinho e o pesponto vai ficar mais bonito, porque agora é a hora de pespontar. Então, eu já alfinetei as laterais. Eu começo a costurar por aqui. E agora eu já vou fechar, né? A argolinha aqui onde vai ser passado o elástico e vou costurando toda a volta, certo? Vou costurar toda a volta e terminar a costura onde eu comecei, o ponto do retrocesso, tá? Esse é o acabamento já, a gente já vai rebater toda a costura. Nesse momento eu já faço aqui a outra dobra da outra argolinha. E a gente, e também quando você já vai fazendo essa costura, já vai fechar o buraquinho. Aquele que a gente deixou para desvirar a peça. Automaticamente aqui com a rebatida aqui da costura. Feito isso, a máscara tá praticamente pronta, né? Agora é o momento da gente passar o elástico. Então, eu cortei aqui 22 centímetros, de 2 vezes de 22, desse elástico aqui, que é o elástico cirúrgico, que ele é bem flexível, bem molinho, que eu acho que para criança se adequa melhor, tá? Mas isso é uma opinião minha. Aí, você vai pegar o passador de elástico e vai passar na argolinha, dos dois lados. E dá um nozinho na ponta. Ó, aí é só juntar aqui as duas pontinhas, dar um nozinho e esconder o nozinho aqui. O que eu tô fazendo para minhas clientes que elas estão preferindo? Eu deixo sem dar o nozinho. Por quê? Porque aí na hora que ela for experimentar na criança, ela regula o elástico, porque muitas vezes pode ser uma criança de 2 anos, de 3, de 4, de 5. Então, é isso que vai determinar aqui a regulagem do elástico. Então, elas têm preferido deixar sem dar um nozinho. E é muito simples, é só dar um nozinho e esconder, bem firme, né? E esconder aqui dentro da argolinha, tá? Então, eu finalizei com a máscara do porquinho, mas isso você vai fazer, as etapas são essas. Aí, cada bichinho tem a sua característica, né? Só o cachorrinho que tem uma característica a mais, que além do ponto alinhavo, eu fiz aqui no bigodinho dele, é nozinho francês. Então, eu vou fazer rapidinho como que eu faço o nozinho francês aqui. Então, eu vou pegar, eu marquei com a caneta os 3 pontinhos, que tá meio fraquinho aqui, né? Os 3 pontinhos do bigodinho aqui. Eu deixo o nozinho atrás da peça. E aí, eu venho aqui, ó. Eu encaixo a agulha aqui bem próximo aonde eu saí com a linha. E eu vou dar 5 voltas na agulha. 1, 2, 3, 4, 5. Eu seguro a minha agulha, seguro as voltinhas, né, no caso.
Ó, e vou puxando a linha devagar. E aí, eu enfio a linha pelo outro lado, tá vendo? E o nozinho tá pronto. Aí, eu vou fazer nas 3 marcações de cada lado, tá? Então, é só isso que diferencia dos outros bichinhos, que é ponto atrás e ponto alinhavo. E esse tem esse pontinho aqui que é diferente, que é o cachorrinho. E outra coisa é a linguinha solta. Então, na hora que for fixar a peça no cachorrinho, tô achando cachorro. Bom, a hora que for fixar, é que eu perdi ele aqui, mas eu vou mostrar aqui, ó. A hora que eu for fixar a peça aqui no cachorrinho, vai fazer o ponto alinhavo toda a volta, deixando a linguinha de fora, porque ela vai ficar soltinha, né? É um que a mais, né? Que dá uma diferencinha assim na hora do encanto da criança, né? Parece que na hora que veste a máscara, a linguinha até mexe, certo? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, pode fazer pergunta que eu tô assim à disposição para responder. E no PDF eu vou explicar direitinho também o desenho das linhas do bordado, né? Eu vou colocar a folha dos moldes e depois a folha com a característica de cada bichinho, para não ter erro na hora de bordar, tá bom? Olha, um grande beijo a todos.